Eu sinto que é muito sozinho. Tanto que, por esse motivo, eu nunca fui atrás de, tá, agora eu vou parar e agora eu vou viver de música. Porque eu sinto que eu não conseguiria, porque por ser um caminho muito sozinho. O que me colocou nesse meio foi o Sonora, na verdade. Sem o Sonora, eu era só uma menininha presa num quarto, escrevendo música no caderno. Esses sons são pétalas de uma mesma flor, são gritos da mesma dor, mulheres sonoras. Por que eu componho? Eu, particularmente, comecei a escrever como uma válvula de escape do mundo, assim. Então, a minha música, ela é... A minha música é tipo a gotinha que transbordou de um copo de emoção que eu tava enchendo há muito tempo. Então tá, não dá mais, eu preciso escrever. Então a minha música é um desabafo, é sempre um desabafo. E eu sinto que ela... O meu público, eu sinto que ele é majoritariamente feminino. Porque a gente precisa desses momentos de desabafo, assim. Eu sinto que a gente tá sempre à beira de estar explodindo e transbordando. E eu acho que a minha música encaixa muito, muito bem nesses momentos de parar e refletir e pensar, tá, preciso sentir esse sentimento agora pra poder continuar depois bem, porque agora não tá dando mais. Foi a forma que eu achei de me expressar. Eu era muito tímida, muito quieta na infância, na adolescência, e tinha dificuldade de dizer o que eu pensava, então eu sempre me reservei muito. E compor foi uma forma de eu dizer aquilo que eu achava que eu não podia dizer para as pessoas, que não era certo eu contar para elas. Então as minhas músicas, na maioria, elas são muito críticas, né? São críticas políticas, críticas sociais, críticas religiosas. E então eu componho para tirar de mim esse peso, né? Eu me envolvo demais com essas questões e me fere muito certas coisas que acontecem, e é a forma que eu tenho de tirar daqui, transpassar para a música e deixar o meu fardo mais leve. Eu componho para me expressar e para mandar e mostrar a minha mensagem, o que eu sinto enquanto eu tô passando por alguma situação. Eu não crio músicas através de um tema que alguém vem e me passa. Eu crio as composições, na verdade, de histórias que eu vivenciei e principalmente para passar minha mensagem, para poder fazer com que a outra pessoa que muitas vezes, por mais que a gente fale, não escuta, dessa forma, através da composição, chegue até o ouvido dela. Eu componho para mim, primeiramente, porque se eu me sinto confortável com o que eu tô escrevendo, com o que eu tô cantando, para mim é como se eu me preenchesse. E não vale chorar, né? E a partir do momento que isso me preenche e me faz bem, eu acredito que eu vou conseguir atingir outras pessoas também. Desculpa. Então, primeiramente, eu escrevo pra mim, né? Porque me faz bem, eu consigo me expressar, eu consigo dizer quem eu sou. E, às vezes, até imaginar uma história, passar na rua, ver sei lá, um cachorro andando e dizer, aquele cachorro tem uma história legal, vou escrever uma música sobre ele. E isso me faz bem. Isso me faz bem porque eu estou sendo uma contadora de histórias. E eu acredito que quando eu sou honesta e sincera comigo mesma, eu consigo atingir outras pessoas também. Então eu escrevo primeiramente pra mim, mas eu também escrevo pras outras pessoas. E quando eu tô tocando em algum lugar que eu vejo que pelo menos uma pessoa na plateia se sentiu feliz, se sentiu emocionado, ou sabe? A pessoa conseguiu sentir aquilo que eu tô passando naquele momento. Pra mim, isso é o auge do meu sucesso, digamos assim.
Então, essas são as duas pessoas, que são várias pessoas, né? Porque sou eu e todo mundo o resto. E eu chorei. Eu decidi produzir o Sonora porque eu componho também. Eu também sou compositora, apesar de que é mais pra hobby, assim. Mas gosto muito e eu componho pra mim, mas eu fico muito feliz quando alguém se identifica com o que eu escrevi. Porque isso é a coisa que eu mais adoro quando eu escuto uma música e que me faz ser fã de alguma artista ou alguma banda, música, é tu pensar assim, ó, putz, eu escreveria isso. Isso parece que saiu da minha cabeça, são as minhas palavras, são frases que eu uso. E quando eu acho isso muito legal, quando alguém fala, nossa, parece que tu estava dentro da minha cabeça, isso eu acho muito legal. E também quando a gente escreve alguma coisa que as pessoas ficam super curiosas, assim, mas como que tu escreveu isso? Por quê? O que tu estava pensando? Esse som são pétalas de uma mesma flor. Ser mulher nesse espaço, onde majoritariamente são os homens que ocupam, não é fácil. Porque a mulher, além de ter que lidar com todas as situações que o homem lida, ela ainda tem essa questão do preconceito. Parece que por eu ter um útero eu não posso falar de determinados assuntos, eu não posso estar em determinados lugares. Ah, a gente tem um show marcado em tal lugar, mas a vocalista é mulher, e aí é como se ser mulher fosse sempre um empecilho. Eu acredito que não só para mim, enquanto cantora e compositora, mas para nós que somos artistas, porque a maioria das artes ainda são dominadas pelos homens. Na minha região e nos eventos que eu vou, pode ser em grande escala, em pequena escala, pequeno, grande, regional, são pouquíssimas mulheres, não tem muitas mulheres. E que faz evento para a mulher também é muito difícil. Geralmente a mulher nesse meio, né, da música, e que a maioria é homem, ela acaba trabalhando para o homem, cedendo para projetos que privilegiam homens, lines totalmente masculinas. Então, assim, o trabalho que eu faço e que eu me orgulho muito, mas que é muito difícil aqui na região, ele é muito difícil porque, assim, eu tento colocar a mulher em todos os eventos que a gente faz. Pelo menos na line colocar 1, 2 bandas, meninas do Sonora, tento. Mas é difícil, a gente sempre tem que provar por que a gente quer colocar aquelas mulheres. Por que eu quero colocar? Por que elas têm que estar ali? Por que é importante elas estarem? Eu sempre tenho que bater nessa tecla. Enquanto o homem não tem muito o questionamento de se a banda é boa suficiente para aquele evento, nem nada. É o brother, é o amigo, a mulher, ela sempre... Isso é uma coisa que me deixa muito... É muito curioso desse rolê. É que a mulher, ela tem que ser muito boa para entrar na line de um evento. Mas o homem, geralmente, ele não precisa ser tão bom assim. É como tá no jardim é ser a professora no jardim da infância. Eu tenho esse sentimento, porque eles riem e debocham como se o meu trabalho fosse menor, e na verdade é igual. Se você tirar a imagem do artista e ficar só com a arte, você não sabe determinar. Você não vai determinar se o sexo era masculino, se o sexo era feminino. E às vezes eu até acho que é um reflexo de medo. Parece que os homens, eles têm sentido medo do espaço que a gente está dominando. São gritos da mesma dor, não são espinhos. Eu acho que ser compositora aqui na nossa região é tão difícil quanto é ser compositor, tá? Porque eu, particularmente, eu conheço poucos homens também que compõem e que fazem esse rolê de estar lançando a música autoral. Então, se tá difícil pro lado masculino, para nós, mulheres, isso se torna ainda pior, né? Infelizmente, eu gostaria de que tivesse um outro cenário, que a gente vivesse outro cenário, que eu chegasse aqui e dissesse, não, é maravilhoso, mas não é. Mesmo a gente tendo aqui o nosso coletivo, onde todo mundo se conhece, ainda é uma parada bem
difícil, eu vou usar de novo esse adjetivo. Eu conheço poucas mulheres que são aqui da minha região, que são compositoras. No meu ramo, na verdade, eu só conheço eu. Tem outras mulheres, com certeza, escondidas, então... Eu acho que além de ser mulher, por também ser muito jovem, a gente não se sente ouvida a maior parte do tempo. Então, como compositora, o que eu quero é que as pessoas me escutem. Eu estou escrevendo o meu trabalho para um público, e esse público parece que eu não chego até eles. Parece que eu sozinha não sou suficiente para chegar lá. É bem... uma coisa bem desconcertante, assim, que meio que quebra a gente, né? Eu acho que tem bastante coisa para mudar e tá bem longe de mudar. É só ver os grandes eventos também. Eles têm uma porcentagem de mulheres nos eventos, quando tem, ela é muito ridícula, né? Então isso é uma coisa a se mudar. E quando eu faço evento, eu chamo a galera, né, pra, tipo assim, vamos colocar a banda e tal, da fulana. E, não, mas ela não traz ninguém, sabe? Aí começa um monte de coisa. Mas nem é tão legal. Mas quem que conhece? Ninguém conhece, sabe? E daí fica gerando um monte de dúvida e questionamento. E até que a gente é obrigada a falar, não, é porque, não vai botar mulher nesse evento? Sabe? Obrigada a entregar o jogo, você não vai botar mulher nesse evento? Tipo assim, a gente já colocou banda muito ruim pra tocar, de homens. Mas a da mulher tem que ser muito boa. Porque se ela for ruim, as pessoas vão julgar. E elas vão falar que aquelas meninas eram ruins, aquelas mulheres eram ruins. Entendeu? E vão rir porque elas são gurias, sabe? Eu acho que a mulher compositora, a mulher artista e todas as mulheres que trabalham em qualquer área das artes, elas vão encontrar muita dificuldade na região onde a gente mora. Geralmente elas acabam indo para os grandes centros, onde elas são bem mais acolhidas, né? Então, a região aqui, ela é complicada, bem complicada de se trabalhar, para quem vive de arte, para quem faz arte, para artista e para artista mulher. E daí a gente vai vindo nas camadas para artista mulher mãe, para artista mulher negra, para artista, sabe? Então, assim, além de para mulher artista, mulher compositora, ser difícil essa região onde a gente está, para mulher negra, artista, compositora, é muito mais. Então, assim, são camadas, sabe, que vai ficando mais complicado de desenrolar, mas que uma hora a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar e uma hora vai acontecer. Somos mulheres sonoras. Comecei a compor aos 12 anos de idade e comecei a musicar as minhas composições aos 20, que daí eu aprendi a tocar violão sozinha para mim poder trabalhar nas minhas músicas. E quando eu fui convidada para o Sonora, até então eu apresentava as minhas músicas num evento ou outro para os amigos e tal, né? A família aqui, maravilhosa. Mas eu ainda não tinha aberto ao público. E o Sonora, ele trouxe para mim uma perspectiva diferente. Os coletivos, os festivais, o que o Sonora se propõe a fazer, né? É muito importante porque tu se vê no outro, tu se vê na outra pessoa e tu vê o desejo, a vontade dela, te impulsiona também. Porque outras já falaram que é meio solitário ser artista, que é meio solitário ser compositora, que é solitário ser mulher compositora. Então, assim, realmente é. E quando tu vê outras mulheres querendo a mesma coisa que tu, com as mesmas dores, com os mesmos problemas, e procurando uma solução juntas, né, uma solução conjunta, é muito importante tu se apoiar, tu contar as coisas, tu contar para uma pessoa e ela entender exatamente aquilo que tu sente. E ela falar, eu já passei por isso e a solução é essa, ou tipo... Amiga, não tem solução, mas é isso, a gente procurar uma saída juntas, é a gente trocar figurinha, é mais mulher apoiando mulher, é representatividade, porque antes do Sonora eu não conhecia
praticamente nenhuma compositora, eram muito poucas compositoras. Então, com o Sonora, eu conheci muito mais produtoras como eu, né, do Brasil inteiro, passando pelos mesmos problemas que eu, e a gente poder conversar e a gente procurar soluções. E as compositoras também ver que como elas têm outras mulheres na cidade, tem outras mulheres no Brasil inteiro, e que o Sonora é internacional, então tem no mundo inteiro. Então, isso de tu tem quem se apoiar é muito importante. Por isso, os coletivos são fundamentais. Com certeza é importante. Eu conheço poucas mulheres, na verdade, pelo fato de eu entrar no Projeto Sonora, foi que eu conheci outras mulheres que também são musicistas, compositoras e artistas aqui da região. Senão, acredito que eu não conheceria elas, né? Eu não me considerava uma compositora, uma artista, assim, antes de participar do coletivo. Me falaram do coletivo e eu fui atrás, e eu sinto que foi ali que eu desabrochei e virei, tá, agora é isso. Então, eu sou uma compositora, tenho meu trabalho. Ficou uma coisa mais séria, assim. E foi muito bom também estar no meio de outras pessoas que faziam isso, porque eu tava muito sozinha, eu tava muito solitária, muito... Não via ninguém fazendo o que eu tava fazendo e dando certo. Então, eu não tinha pra onde olhar, nem pra frente, nem pra trás. Esses sons são pétalas de uma mesma flor. O Sonora, ele era um festival que eu não conhecia, na nossa região não tinha, né? Ele já nasceu internacional, mas demorou muito para chegar até nós, assim, no Sul. E participar do Sonora me abriu os olhos para a quantidade de mulher que querem a mesma coisa que eu quero. Prestar atenção no trabalho que eu vinha fazendo, que era produção, mas quando a gente montava online, eu não brigava para ter uma mulher ali. E hoje eu sinto a importância de ter uma mulher ali, a representatividade, como é importante. Então, são certos fios que estavam muito soltos na minha profissão. E que com o Sonora as coisas começaram a fazer sentido. E é isso, eu acho que mudou o meu jeito de trabalhar, mudou a minha forma de produzir. E não que eu produzo hoje 100% para mulheres, eu sou a produtora feminista, mas é que realmente eu entendi que as coisas precisam mudar. Eu entendi que as mulheres, elas proporcionalmente, elas estão em uma desvantagem enorme. E se eu posso fazer, eu vou fazer. Porque eu já sou poucas na minha área, uma das poucas na minha área. E se eu não puder fazer alguma coisa, a gente vai acabar não avançando muito, pelo menos na nossa região. Eu lembro que quando a gente começou as primeiras reuniões do Sonora, que a gente tava se conhecendo, e todo mundo, super extrovertido, e conversando, brincando, fazendo piada. E eu tinha 17 anos, eu era uma criança. Não que eu seja muito adulta agora, mas, nossa, eu não tinha noção de nada, de nada. E eu cheguei e foi muito louco ser ouvido como igual. Por mais que... Porque todo lugar que eu ia, todo mundo que conversava comigo é sempre de cima pra baixo. Porque tu é muito nova, porque tu é mulher, e porque tu é só uma menina, tu não tem nada de experiência ainda. E não tinha mesmo, mas foi muito bom a gente... O que mais me marcou, eu acho, foi aquelas primeiras reuniões. Porque nas apresentações eu tava tão nervosa que eu nem lembro direito. E no Sonora eu pude mostrar muitas dessas composições que eu nunca tive a oportunidade de mostrar para ninguém. Foi muito bacana. Eu acho que acrescentou muito o fato de eu me mostrar ali como compositora, não só como intérprete, né? Em 2019, eu acho que foi, a gente teve o Sarau, que ele foi mais intimista, a maioria de nós tocou violão e cantou. Então, foi algo muito gostoso. Foi como se a gente estivesse se conhecendo de novo. Porque a maioria de nós, a gente já se conhecia de 2018. E aí, em 2019, a gente voltou naquele formato mais intimista, mais... Então, eu lembro, por exemplo, da Alice cantando. E isso é muito vivo na minha memória, porque foi emocionante. Ela abriu o coração dela e depois eu abri meu coração também. Então, eu acho que foi um momento
muito especial porque todo mundo se conheceu de uma maneira que até então a gente não se conhecia. Foi surreal. Eu já toquei para públicos maiores e que conheciam as letras da minha música, mas não teve essa sensação, essa emoção. Eu me senti o máximo naquele palco com aquelas mulheres, não só no palco, não só no dia do evento, mas nas reuniões e as amizades que foram cultivadas e a admiração que eu criei por todas essas mulheres e o jeito com a qual tudo é maravilhoso, tudo é tudo na mesma sintonia. Eu me senti numa casa que parece que eu nasci para estar naquela casa. Então o Sonora para mim é a casa que eu encontrei, né? Eu encontrei aquilo ali e foi para mim magnífico participar, fazer parte. Eu descobri uma raiz em mim que eu não tinha. E a minha mente abriu de uma forma e o meu peito também se escancarou de uma maneira que eu não tenho como descrever essa sensação. Depois de participar, eu me senti mais confiante com relação ao meu trabalho. Foi um momento que eu percebi que eu realmente sou artista. Óbvio que não foi só isso, mas foi muito importante participar do Sonora para eu me perceber como compositora. Então, eu consegui, sabe, ter essa noção de que eu conseguia fazer música. E que até então eu não tinha essa percepção. Então, a partir do Sonora, eu consegui perceber isso de uma maneira muito mais clara na minha cabeça e que me fortaleceu para escrever mais, para compor mais, para estar correndo atrás de tudo. Então, eu diria que o Sonora foi uma mudança de paradigma na minha percepção sobre eu, artista. E aí, tu imagina eu vindo lá do Turvo, né? Que tipo... gente, o Turvo é uma cidade de 12 mil habitantes. Então, Nossa, é chegar a encontrar tanta menina massa, tanta menina que... E eu falo menina... Mas são mulheres incríveis e maravilhosas, né? Sabe, tanta gente incrível fazendo algo parecido com o que eu faço. Nossa, foi muito... Como eu falei, foi uma mudança de paradigmas da minha percepção de mim mesma como artista, sabe? Foi uma coisa que me mudou muito como pessoa. E que me fez uma pessoa, na verdade. Porque... era muito fechadinha no meu mundo, eu não conversava, eu não falava, não saía. São gritos, a mesma dor, não são espinhos, nem rosas. Eu acho que a gente precisa de mais, né? Eu acho que tem que surgir, o Sonora ele tem que continuar e a gente tem que aproveitar do Sonora e fazer outros festivais e abranger mais isso, porque é um trabalho, eu acho que o festival ele é um trabalho necessário e essencial para esse cenário feminino que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando. Eu acho que ele é um pequeno engatinhar ainda, né? Eu acho que esse festival é um pequeno engatinhar em direção ao objetivo que a gente tem, de que é estar e ser. Eu acho que a mulher, ela está caminhando rumo ao ser e estar na sociedade. E o Sonora, ele abriu aqui na minha região essa presença. Então ele é essencial. Cara, quanta mulher tem escondida dentro de casa, que toca o seu violãozinho, ou que ouve um beat e escreve algo em cima, e tá lá em casa. E daqui a pouco é um negócio que é incrível, é maravilhoso. Daqui a pouco também não é. Mas essa pessoa tem que botar isso pra fora, essa pessoa tem que tirar isso da gaveta. E que lugar melhor pra acontecer isso do que um coletivo de mulheres compositoras. Então, assim como foi uma mudança pra mim, eu quero que essa mudança ocorra pra todas as mulheres quanto for possível. Então, por isso que eu acho extremamente importante que o Sonora continue aqui na nossa região.
Eu vi que muita gente depois do Sonora, muitas mulheres depois do Sonora, se sentiram motivadas a continuar compondo, a chamar a banda só de mulheres, querer ser produzida por mulheres, sabe? Então, assim, eu acho que tá se abrindo coisas que eu acho que elas não tinham reparado, nem elas tinham reparado. Elas faziam as composições, elas vieram pro festival, e aqui elas perceberam que elas estavam... elas eram compositoras, mulheres, num palco, mas quem estava tocando com elas eram todos homens, e quem estava colocando som era um homem, e quem fez aquilo era um homem, e elas começaram a se sentir isoladas, e eu percebi muito disso, tipo assim, não, vamos abrir esse espaço maior, vamos colocar mais mulheres em todos os campos, assim, isso é muito legal, e é por isso que o Sonora precisa continuar, por isso que eventos como esse, por isso que movimentos e coletivos como esse precisam continuar. A arte, ela não se perde, né? Ela nunca se perde. Então, assim, o corpo perece, mas o que a gente fez, o que a gente deixou, vai ficar para sempre. Então, essa eu acho que é uma das coisas mais bonitas da arte, assim. Uma música, ela pode ter milhões de anos e tu tá lá... Não, milhões não. Mas ela pode ser muito antiga e tu tá lá ainda. E gerações e gerações escutando aquela música, tal. E isso é o lindo da arte. E sobre a Karine, né, ela era uma mulher que ela tinha um jeito de compor muito legal, muito bonito, porque assim, ó, ela tinha algumas questões que ela via, que ela percebia que era muito lúdico, sabe? Ela abordava os temas de uma forma muito, como é que eu vou dizer, não chega a ser fantasiosa, mas era de uma forma muito bonita, muito peculiar, muito dela, assim. Então, ela vai fazer falta, mas o que ela produziu, o que ela fez, vai ficar. E essa é a parte boa de tudo isso. É muito importante que esse festival ele dê margem para mais festivais como esse. Então, ele continuando, a continuidade dele é importante porque outros precisam surgir, né, além desse, acho importante. Vários movimentos de mulheres que já surgiram a partir do Sonora. Muito legal. Então, eu acho que essa continuidade é legal porque outros eventos como esse estão surgindo. E a continuidade é a gente poder ver essas mulheres cada vez crescendo mais, né? Eu tenho absoluta certeza que tem muitas menininhas dentro do quarto escrevendo música no caderninho, como eu tava. E eu acho que esse festival, a continuidade dele é muito importante para tirar essas meninas do quarto e botar elas num palco para elas poderem mostrar o que elas têm, assim. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E isso vale para tudo também, né? Não só para arte, não só para música. Então, quando a gente percebe que não somos só nós, não sou só eu, não é só tu que passa por determinados problemas, por certas situações, tu acaba te fortalecendo, porque o que eu sei, talvez tu não saiba, o que tu sabe, daqui a pouco eu não sei. E aí, nessa troca de ideias, nessa troca de experiências, a gente se torna mais forte, porque é clichê o que eu vou falar, mas é porque juntas somos mais fortes, né? Então, é muito importante. Eu sinto falta de que tivesse mais disso pra gente estar participando, sabe? Esses sons são pétalas de uma mesma flor, são gritos da mesma dor, mulheres sonoras. Esses sons são pétalas de uma mesma flor, são gritos da mesma dor, não são espinhos nem rosas, somos mulheres
casar.